Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Valmer, né? Sou novo aqui, estou criando um canal agora, né? Vocês puderam ver meu primeiro vídeo, no qual eu falei sobre a Revolução Francesa. Eu quero agradecer a todos que comentaram, né, no vídeo, aqueles que deram like, quero agradecer a todos meus amigos, família, enfim, todos que assistiram do Brasil aí todo, e até um dia, quem sabe, do mundo todo, né? Quero agradecer a vocês, né? Pelo carinho e gratidão, né? Por o tempo que tiraram para assistir o meu vídeo, tá bom? Muito obrigado, tá lá no canal, né? Tá aí no canal meu primeiro vídeo, no qual eu falo da Revolução Francesa, que ela foi de 1789 até 1799, ou seja, 10 anos. E eu vou falar da importância dela, né? Até hoje pra gente, o que aconteceu no Brasil e como no mundo todo, tá bom? Então quero agradecer. O meu nome é Pedro Valmer, eu sou de Goianésia, Goiás. E eu quero ensinar, quero agregar muito conhecimento para vocês, tá bom? Primeiramente, um agradecimento, tá bom? Muito obrigado. Quem puder compartilhar o vídeo, dar um like, comentar, vão assistir esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo, dá seu like, tá bom? Comente com um amigo seu, fale sobre mim. Eu agradeço a vocês, tá bom? Por toda a gratidão e carinho, ok? Então vamos agora começar a falar sobre a Era Vargas, né? Eu escolhi falar sobre a Era Vargas para vocês, que é um cara muito conhecido por muitos, né? Inclusive foi tema da Netflix, estreado por Tony Ramos, né? E na época de história a gente veio falar muito sobre Getúlio Vargas, né? Aquele populista. Ele é muito importante para o Brasil. Foi através dele, né, que teve as leis trabalhistas, o Ministério do Trabalho. A mulher começou a votar durante o período do governo dele. A CLT foi criada, a Petrobras também, o BNDES, então muitas coisas que eu vou explicar diante do vídeo, tá ok? Muito obrigado, continue, né, assistindo o vídeo. Então vamos lá. Era Vargas. Ela pode ser destacada em dois períodos, no qual o primeiro período Getúlio governou 15 anos e no segundo período ele governou apenas 4 anos, ou seja, teve uma volta de um período. Ele ficou um período, depois teve uma pausa e estreou outro período também, ok? Então teve dois períodos, o primeiro período de 1930 a 1945 e o segundo período de 1951 a 1954. Então teve dois períodos. Então, tá ok? Dois períodos. Vamos falar sobre a Era Vargas. Primeiramente, antes de falar de Era Vargas, eu tenho que falar que ele foi muito importante para o Brasil. Ou seja, ele fez uma revolução no Brasil. Antes no Brasil, era a forma de café com leite, era a forma de governo, era café com leite. São Paulo e Minas, tá bom? Se alternavam no poder, né? São Paulo e Minas Gerais tinham hegemonia no país. E como eu moro em Goianésia, Goiás, aqui em Goiás também era uma forma de governo que poucas famílias se alternavam no poder. No caso aqui em Goiás era uma oligarquia. Aqui formava uma espécie de oligarquia antes de Getúlio, né? Então eram poucas famílias que se alternavam no poder para comandar o estado de Goiás, tá bom? Então aqui em Goiás ficou muito famoso o Caiado, os Bulhões, né? A Fleury também, né? Família Fleury. Então muitas famílias se alternavam no poder, tá ok? Eram assim. Então era a forma o quê? De oligarquia. Que foi oligarquia? Muitas famílias se alternavam no poder, tá? Aqui em Goiás também foi assim. E Getúlio Vargas chegou nessa parada, né? Ele chegou nessa parada para fazer uma revolução. Então Getúlio Vargas, ele não foi eleito de forma direta. Ele foi posto no poder, tá? Então, como eu falei para vocês, na época era o café com leite, e aqui em Goiás era a oligarquia, né? Que funcionava, né? Propriamente em Goiânia, onde é Anápolis hoje, né? Era a oligarquia. Então Getúlio Vargas, ele chegou para fazer uma revolução nisso tudo, né? Ele tentou revolucionar o país, né? Na época eram poucas pessoas que comandavam, poucas famílias, né? Ou poucos estados que eram chamados café com leite, São Paulo e Minas Gerais. Então, vou falar como é que começou Getúlio Vargas, como é que ele entrou no poder. Ele entrou no poder através de uma discussão entre paulistas e mineiros. Eu não falei para vocês do café com leite? Então, uma discussão no período café com leite no Brasil, no qual um paulista não queria indicar um mineiro, ele queria indicar um paulista. Mas eles tinham um acordo, né? O paulista e o mineiro tinham um acordo, que um poderia indicar o outro de outro estado. Só que São Paulo não obedeceu esse acordo indicando o mineiro. Foi que o mineiro ficou muito chateado. Falou, o quê? Já que ele não vai fazer isso, eu vou indicar um cara, né? Um cara que não é paulista, não mineiro, nem mineiro. Para tentar, né? Para tentar implicar os paulistas, né? Então o mineiro, ele indicou Getúlio Dornelles Vargas,
o famoso Getúlio Vargas. Então ele foi indicado pelos mineiros para implicar os paulistas, né, que não obedeceram esse acordo. Foi aí que Getúlio Vargas entrou no Brasil, a chamada Era Vargas, né, que começou de 1930 e foi até 1945, né, 15 anos, que foi a primeira etapa. Teve duas etapas. A primeira de 30 a 45 e a segunda de 1951 até 1954. Foi aí que o famoso Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, entrou no poder. Então, ele entrou no poder através dos mineiros que indicaram ele. Ele não era nem paulista nem mineiro, ele era o quê? Do Rio Grande do Sul, entendeu? Então foi uma forma do mineiro implicar o paulista, né? Igual eu falei para vocês, tá bom? Então vamos começar a falar sobre a Era Vargas, né? Falei da importância um pouco, mas eu vou explanar mais para vocês, tá bom? A primeira etapa do governo dele, ele pode ser dividido em 3 momentos, né? Primeira etapa de 1930 até 1945, 15 anos. Pode dividir em 3 momentos. O primeiro momento foi o governo provisório, o segundo momento foi o governo constitucional e o terceiro momento foi o Estado Novo. Então vamos lá. Primeiro momento é governo provisório, o segundo momento governo constitucional e o terceiro momento Estado Novo, tá bom? Então vamos lá, como o primeiro nome diz, né, governo provisório. O que foi o governo provisório? Que foi esse primeiro momento do Getúlio Vargas, né, que ele ficou 15 anos, primeiro momento dele. Vou falar sobre o primeiro momento que foi o provisório, de 30 até 34, tá bom? O que foi o governo provisório? O nome mesmo já diz, governo provisório, né? Vamos ver como é que esse cara vai ser, né? Vamos fazer uma provisão de como é que ele vai ser. Então todo mundo estava esperançoso, né? Que o Brasil tinha que ter mudança, estava tendo muita oligarquia, né? Uma forma de ditadura, entre aspas, poucas famílias se alternando. Então todo mundo estava esperando que Getúlio Vargas ele mudasse a forma do Brasil ser, né? Parar essa oligarquia, café com leite, acabar com isso tudo. Foi até que no primeiro momento ele não queria criar uma Constituição, não. Nesse primeiro período provisório dele, ele não queria criar uma Constituição. Foi mais por pressão. Só que ele foi muito esperto, criou uma coisa, né? Na hora que ele criou a Constituição dele, ele foi muito esperto. Ele instaurou que as mulheres, né, elas poderiam votar. Até na época, nenhuma mulher poderia votar, né, no Brasil. Então, Getúlio Vargas, a sacada dele foi muito boa. Ele falou assim, eu vou instaurar um modo que as mulheres podem votar. Então, foi um marco histórico. Para quem gosta de data, foi especificamente em 1932 que isso aconteceu, durante o governo provisório dele. Ou seja, ele já estava começando e já estava abrindo espaço para muitas pessoas gostar dele, ele já estava cativando muita gente, né? A classe trabalhadora também, ele já estava cativando. Então ele criou o Ministério do Trabalho já em 1930. Ou seja, no primeiro momento do governo dele, ele já teve uma sacada muito boa, né? Ele já estava contagiando a classe trabalhadora e também as mulheres, né? E foi muito bom para o Brasil também, né? Porque antigamente nos outros governos ninguém olhava para a classe trabalhadora, né? Eram mais espunhalados, né? Como se dizem, né? Então ele foi muito esperto, entre aspas, né? Então ele criou essa Constituição. No governo provisório ele já começou a cativar todo mundo, né? Com suas atitudes. Só que, como eu disse para vocês, ele criou a Constituição, só que dentro dessa Constituição ele criou a reeleição dele mesmo. Ele criou a forma de se reeleger, já que ele estava no poder, né? Criou a Constituição e ele criou a forma de reeleição, que podia se reeleger. Então ele vai ficar por mais 4 anos, que é a segunda etapa que eu vou falar para vocês. Então a primeira etapa foi o governo provisório, que ele fez isso, né? Das mulheres poderem votar, né? O Ministério do Trabalho e também criou a reeleição. Isso tudo no governo que? Provisório, que foi de 30 a 34. Agora vai entrar o governo constitucional, que foi a segunda etapa, né? A segunda fase do governo dele, que foi de 34 até 37, né? Falei a primeira etapa, agora vamos falar a segunda etapa, que foi o quê? O governo constitucional, que foi de 34 a 37. Nessa segunda etapa, ele começou a abrir as asinhas dele, né? Ele já estava conhecido, ele já tinha cativado os trabalhadores, né? Ele já tinha dado a liberdade de votação para as mulheres, né? As mulheres já podiam votar, né? Já podia votar no primeiro governo dele. Então ele já estava mais conhecido na população, né? Muito populista, né? Ele estava muito conhecido na forma popular de ser, né? Aí começou a abrir as asinhas. Muitos historiadores falam que ele começou, a forma embrionária da ditadura foi nesse período, que foi de 34 a 37.
Então Getúlio Vargas, já que ele estava estabilizado no cargo, o que ele pensou? Agora eu vou abrir minhas asinhas, eu vou fazer uma ditadura, né? Todo mundo está me apoiando, eu sou muito conhecido, a mídia e tal. Ele tinha inimigos na época, mas ele era muito conhecido na mídia por ajudar os trabalhadores, né? A classe trabalhista, né? Ele estava muito conhecido, tá bom? Então foi nesse período que ele começou a forma ditatorial dele, ele começou a ditadura, ou seja, ele começou a controlar os veículos de imprensa. O que é controlar os veículos de imprensa, né? Então a ditadura no Brasil não começou lá na época da ditadura, né? Ela acirrou lá, mas começou por aqui também, na época de Getúlio Vargas, no qual muitos não destacam isso, na minha opinião. Então a ditadura começou muito antes, até mesmo antes de Getúlio, né? Já era uma forma de ditadura, né? Com muitos, poucas pessoas, poucas famílias se alternavam no poder, né? Que a gente, não sei se pode chamar propriamente ditadura. Então já teve, no Brasil já teve uma época ditatorial, começando aqui por Getúlio, né? Então foi o seguinte, durante essa etapa ele começou, como eu falei para vocês, a controlar os veículos de imprensa, ou seja, podia falar só sobre isso, no qual senão ia ser exilado. Teve até a famosa Olga, né, que foi exilada durante o governo de Getúlio Vargas, né? Então ele começou a controlar os veículos de imprensa, então ele começou a mostrar uma pessoa que ele não era, que ele realmente não era nesse segundo momento, né? Então ele começou a controlar os veículos de imprensa, né, e ocasionou isso aí. A população foi vendo como é que ele estava sendo, né? Eu pensei, o que esse cara é, né? A população foi vendo. Foi aí que criou o Estado Novo, né? Então ele governou, o primeiro foi o governo provisório, né? Foi de 30 a 34. O segundo, em qual eu falei para vocês, que ele começou a abrir as asinhas dele, né? E foi de 34 até 37, que eu estou falando da segunda etapa. Eu falei sobre a primeira, que foi o provisório. Agora estou falando sobre o governo constitucional, que foi o quê? A segunda etapa, né? Aí ele, malandro, né? Malandro, aliás, eu não vou falar que ele é malandro, então, né? A gente tem muitos substantivos, adjetivos, né? Uma pessoa malandra, né? Foi aí que ele criou um plano, né? Getúlio Vargas, eu não sei se cheguei a comentar com vocês, ele era amigo até dos inimigos dele e gostava dele, né? No começo. Ele começou a fazer amizade com todo mundo, com a classe trabalhista, com os inimigos, enfim. Até os inimigos dele começaram a ser amigos, né? Os inimigos, assim, apoiar, votar nele, entendeu? Então foi o seguinte, ele emitiu um documento nessa época do governo constitucional, que foi a segunda etapa, já pensando em agir por mais 4 anos, né? Eu falei para vocês que ele ficou 15 anos no poder. Então, já que ele já estava no poder na segunda etapa, ele bolou um plano que chamava Plano Cohen, no qual ele emitiu um documento no qual ele forjava que o Brasil ia ser tomado por comunista. Aí ele forjou assim, não, se eu não reeleger, se eu não ficar no poder, o Brasil vai ser tomado por comunista, tal. Ele bolou um plano de ficar de novo, mais 4 anos, né, no Brasil. Ou seja, ele foi muito espertinho, né, muito espertinho o cara, né, a sacada dele. Aí vai ficar por mais 4 anos através desse plano Cohen, né, que é o chamado terceiro período, que é o Estado Novo. Foi onde começou a repressão mesmo, nesse terceiro período, que foi de 37 até 45, né? Então, vamos voltando aqui, recapitulando. O primeiro período foi de 1930 a 34, o segundo período foi de 1934 até 1937, e o terceiro período que eu vou falar agora, que é o Estado Novo, foi de 37 até 45. Então, ele governou 15 anos na sua primeira época no Brasil, né? Então, como é que foi o Estado Novo? Foi a época da repressão, a época que ele começou a abrir as asinhas mesmo, né? Ele falou, já estou aqui mesmo, agora eu vou comandar do jeito que eu quero. Foi a ditadura. Começou a fechar os veículos de imprensa. Ele começou, não tinha partido mais, ele aboliu os partidos políticos, né? Então ele já estava muito à vontade no governo, né? E o pessoal já estava muito chateado com ele, né? Quem não está chateado com um cara que governa o país e sai fechando tudo? Não tem liberdade de expressão, por exemplo, a liberdade que eu estou gravando esse vídeo e citar alguma outra pessoa, né, que não seja do meu partido, né? Na época não podia. Eu ia ser preso, exilado, né? Como muitas pessoas já foram, como eu citei para vocês, a Olga, né? Que foi exilada também. Então, no Estado Novo, que foi o último período dessa era, da primeira era dele, né? De 37 até 45, ele abriu as asinhas mesmo, começou a controlar tudo. Outra coisa, se ele falasse uma coisa durante o Estado Novo, né? Não precisava nem passar pelo Legislativo, não. Ele já falava e já era posto. Ou seja, não precisa nem de passar pelo Congresso, não tinha essa época, entendeu? Ele era muito... Ele começou a abusar demais, né? Começou a abusar demais da população. Mas mesmo assim ele criava até amizade com os trabalhadores, porque ele criou o salário mínimo, né? Em 1940, ou seja,
Ele batia e assoprava, né? Ele ficava amigo dos trabalhadores, né? Criou o salário mínimo. Então, ao mesmo tempo que ele era amigo dos trabalhadores, ele estava prejudicando o país, né? Foi até que ele foi deposto no finalzinho do Estado Novo. Né? Ele foi deposto, né? Ele foi deposto pelos militares. Então, ele uma pressão muito grande sobre ele e ele foi deposto pelos militares. Então, os primeiros 15 anos foram assim. Então, Getúlio Vargas ele foi muito importante, né, no seu primeiro mandato, que foi 15 anos. Teve o segundo, que eu vou falar agora, que ele voltou depois, ou seja, ele deu uma pausa, depois ele voltou para o Brasil de novo, né? Ele já estava no Brasil, mas depois ele voltou a governar de novo. Então, essa fase de 1930 até 1945, foi 15 anos, foi muito importante, foi um marco histórico para o Brasil, porque as mulheres começaram a votar, foi criado o Ministério do Trabalho, né? Foi criado o salário mínimo, enfim, foi muito importante para o Brasil. Só que ele foi muito esperto também, ele usou da sua bondade para contrariar a população, e muitos já estavam sabendo disso. Então essa foi a primeira etapa de Getúlio Vargas. A gente não pode só falar as coisas ruins, então ele foi muito importante. Teve a segunda etapa, no qual ele voltou em 1951, ele voltou de novo. Aí ele ficou de 51 até 54, ou seja, após esses 15 anos, ele voltou de novo para o Brasil, né, para governar o Brasil, né? Só que nessa segunda volta, muitos já conheciam sobre ele, né? Só que nessa segunda volta, na primeira volta, que foi de 1930 até 1945, que eu falei as fases para vocês, ele foi eleito de forma indireta, ou seja, ele foi posto no governo, através de uma discussão entre Paulistas e Mineiros para fazer uma revolução no Brasil. Já nessa segunda etapa, que eu vou falar agora, de 1951 até 54, ele foi eleito de forma direta, né, através de votação. Então foi mais limpo, né? Foi uma tentativa de Getúlio de ser uma pessoa mais limpa, né? Já que ele tinha feito essas coisas que as pessoas não gostavam, né, no primeiro mandato dele, ele tentou limpar o seu nome. Ele foi eleito de forma de votação, né? Que foi de 51 até 54. Esse governo dele, de 51 a 54, ele foi marcado, né? Getúlio Vargas ele começou a investir muito em rodovia, né? Já era uma outra forma de governo, ele queria mostrar outra cara para o Brasil. Não é aquela cara que tinha acontecido com ele antes, né? Ele começou a investir no setor energético, em rodovia. Ele criou o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Ele instaurou muitas coisas no Brasil, né? Também criou a Petrobras, foi na época dele, né? E teve até instalação para a criação da Eletrobras, que foi na época dele também, né? Então ele foi muito bom para o Brasil, apesar dessas coisas, né? De ditadura, desses muitos períodos dele, ele foi muito importante também no Brasil. Então nesse segundo mandato dele, ele já teve outra característica. Só que na época, a gente tem tudo na vida a gente tem um inimigo, né? Como ele era político, todo político tem um inimigo. Na época era chamada UDN, né? Que era Carlos Lacerda, que era o pior inimigo dele, um dos piores, que ele tinha muitos inimigos, né? Aí na época, Carlos Lacerda, ele era dono de um famoso jornal, de uma tribuna na época, e sentava a lenha, né, no Getúlio Vargas, que ele era contra o governo de Getúlio Vargas. Então, Carlos Lacerda, ele era inimigo, né, de Getúlio Vargas. Aí Getúlio Vargas, né, um guarda de Getúlio Vargas, teve um atentado na época, né, numa rua lá, muito famosa na época, um atentado, que eu não me lembro o nome agora. Um guarda de Getúlio Vargas, ele acertou o Carlos Lacerda, né, acertou, mas não chegou a morrer não, matou outra pessoa que estava do lado dele, que era muito famosa também. Aí depois dessa morte, Getúlio Vargas passou a ser muito pressionado, por quê, né? Tinha acabado de matar um inimigo dele, foi um próprio guarda dele que matou o inimigo dele, né? As pessoas começaram a pensar, gente, começou pressão para todos os lados, né? Getúlio Vargas, até porque a pessoa foi retomando como é que foi o primeiro período dele, que foi de 30 até 45, né? Foi o primeiro mandato dele, as pessoas começaram a pressionar ele, lembrando, né? E o guarda dele tinha acabado de matar tinha acabado de acertar, né? Com um tiro, o principal inimigo dele, que era Carlos Lacerda, que era do partido DN, era o denista, né? Ele era muito denista, fazia parte, apoiava a UDN, que era a principal oposição a Getúlio Vargas. Foi aí que ele foi muito pressionado na época para se retirar do poder, para ele se redimir, né, sair do poder, mas ele não queria não. Ele foi até o final. Foi aí que em 1954 ele se suicidou. Ele estava no seu palácio, suicidou, né? Ele acabou se suicidando com um tiro no peito e deixou uma carta de testamento, né? Que no meu caso aqui eu não vou falar, não é meu foco falar sobre essa carta, então ele se suicidou, né? Então Getúlio Vargas ele teve
ele acabou se suicidando, né? E acabou a Era Vargas em 1954. Então ela começou em 2 períodos, a Era Vargas foi em 2 períodos, 1930 até 1945, no qual ele governou por 15 anos. E o segundo período que ele governou o Brasil, que foi de 51 até 54. Então vamos lá falar a importância de Getúlio Vargas para hoje, né? Por tudo que a gente vive hoje no Brasil, né? Ele foi muito importante para o nosso Brasil, porque ele instaurou muitas coisas. Ele fez uma revolução no Brasil, como eu falei no começo do vídeo, de Goiânia, que na época era oligarquia, ou seja, ele revolucionou o Brasil, né? Não só o Brasil, no café com leite, ele fez uma revolução na nossa forma de política, né? Então, Getúlio Vargas, ele olhou mais para a classe trabalhista. Antigamente, antes dele, o trabalhador não tinha direitos. Ele já instaurou de cara, né, o Ministério do Trabalho. Depois ele deu direito de volta para as mulheres. Então, ele foi muito importante para o que a gente tem hoje também, né? Foi muito importante. Apesar da malandragem dele, da ditadura, né, ele foi um cara ditador, né? Então, o Brasil já começou a ver ditadura desde a época passada, se muitos podem falar de ditadura, né, entre aspas, né? Teve um governo ditatorial, mas ele foi muito importante. Temos a Petrobras hoje, e durante o período dele já foi instaurada a Eletrobras, que depois passou a ser inaugurada por outro partido, por outro momento, né? Então, Getúlio Vargas, ele foi muito importante para o Brasil, sim, apesar da ditadura, né, que ele fez. Todo mundo tem um lado obscuro, né? A gente mesmo tem um lado, às vezes tem um lado seu que... Mas ele usou para, muitas das vezes, da maldade, mas ele foi muito importante para o Brasil também, né? Então, tudo que a gente vive hoje, né, os direitos das mulheres, o salário mínimo, né, também, o Ministério do Trabalho, o BNDE, né, que é o banco que ele criou na época, e também a Petrobras, como eu disse para vocês, foi muito importante falar sobre Getúlio Vargas. Essa aula foi muito... Estudei para preparar para vocês, falar da importância dele, o que ele fez para o Brasil e como é que foi, né? Não só destacar a importância, assim como outro aspecto de Getúlio também, né? O caráter que ele fez, o estilo dele agir, né? Eu contei tudo nesse vídeo para vocês. Quero agradecer a vocês que no final desse vídeo, se puderem, deixe seu like aí para mim, né? Comenta aí para mim, para que eu possa criar ainda mais conteúdos para vocês, tá bom? Meu nome é Pedro Valmer, agradeço a todos vocês que assistiram essa aula e até a próxima aula.